Olá, tudo bem? Você está na Universidade Financeira e no Sem Dúvidas. Sem Dúvidas é um programa da Universidade Financeira que vai ao ar todo sábado às 9 horas da manhã, onde eu pego as melhores dúvidas da semana com a hashtag Sem Dúvidas ou não e coloco elas aqui para responder ao vivo para você, beleza? Então vamos começar hoje com a dúvida do Carlos. O Carlos perguntou o seguinte: você falou que não corro o risco de ficar negativado caso o meu saldo na corretora se esgote, mas que devo ter cuidado, pois caso isso aconteça, posso ter algum problema. Que problemas posso ter com relação a isso? Obrigado. Carlos, seguinte, cara, se você ficar com saldo devedor na sua corretora, a corretora vai definir o que ela vai fazer com você. Então vai variar de corretora para corretora. Normalmente isso acontece quando você não tem dinheiro para pagar alguma taxa, tá? A maioria das vezes é por não ter dinheiro para pagar a taxa de custódia, que é uma taxa mensal que vai independer de você ter saldo ou não, eles vão te cobrar essa taxa todo santo mês. Então, se você não tiver lá o determinado dinheiro para poder pagar essa taxa ou qualquer outra taxa que seja, você vai ficar com saldo devedor. Aí, como eu falei para você, varia de corretora para corretora. Por exemplo, a XP Investimentos. XP Investimentos, até R$200 de saldo devedor você é isento, tá? Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Depois de R$200 até, acho que R$999,99, você paga alguma coisa. Não lembro o que, vai acumulando. E depois de R$1.000, eu acho que é 1% ao dia, tá? Então, o que eu tô falando para você isso? Você precisa entrar no site da sua corretora e ver o que acontece caso você tenha saldo devedor lá dentro. Só assim você vai saber exatamente como você deve se preparar e o quanto você deve esperar pagar por isso daí. Tem outras corretoras que cobram porcentagem de juros por mês, como se fosse um cartão de crédito, enfim, por aí vai, beleza? Bom, próxima dúvida é da Micaela. A Micaela falou o seguinte: Pedro, eu tenho 30 anos e pretendo começar a investir na minha aposentadoria e parar de trabalhar aos 50, ou seja, 20 anos aí, né? Tenho em mente querer receber 5 mil por mês e viver dos juros do valor investido, caso for possível. Como posso calcular o valor estimado para conquistar isso, sabendo que o meu valor de investimento para conquistar isso será de R$200 mensais? Micaela, eu não sei se você se confundiu um pouco. Você me deu o seu aporte mensal, mas você perguntou para mim como devo calcular o valor estimado. O valor estimado independe do seu aporte mensal, ou seja, você vai pensar num montante, ok? Que esse montante vai te dar R$5.000 por mês. O aporte mensal faz mais diferença quando você quer saber o prazo, ou seja, eu posso chegar lá mais rápido ou posso chegar lá mais devagar, né? Ou seja, quanto tempo vai demorar para eu chegar lá. Então, Micaela, eu vou te responder o seguinte: tanto o valor cheio, você vai ter que projetar ele pela inflação, ou seja, quanto que você precisaria ter hoje para ter R$5.000, tá ok? Com uma rentabilidade X do investimento. Aí você pega esse dinheiro e vê quanto que ele vai ser projetado pela inflação lá na frente. A melhor forma de fazer isso não é com lápis e papel e caneta, não. A melhor forma de fazer isso é com simuladores, tá? Existem 3 simuladores que eu vou indicar para você aqui agora. 2 estão disponíveis, um você tem que correr um pouquinho mais atrás para poder acessar. Você digita no Google Simulador de Independência Financeira. Aí desses resultados vão aparecer para você. Eu recomendo do Clube dos Poupadores, ok? É o que eu mais gosto. 2, do Me Poupe, o canal da Natália, o Me Poupe. E em terceiro lugar, o que eu uso mais é o do Marcos Silvestre. Só que o Marcos Silvestre, ele dá esse simulador junto com o livro dele 12 meses para enriquecer, o plano da virada, beleza? E aí, parece que não está mais disponível online esse simulador. Eu até cheguei a perguntar para ele se eu podia botar esse simulador na Universidade Financeira, de graça. Ele falou que sim, mas se tivesse dentro de um produto pago, que ia dar ruim pra mim. Aí eu falei o seguinte: bom, não vou colocar então dentro da Escola de Finanças, já que a Escola de Finanças também tem uma parte paga. Então, se você quiser, entre em contato com o Marcos Silvestre, com a equipe dele, manda um e-mail que ele é super gente boa, ele vai responder pra você. Mas como ele deu uma trava, eu não coloquei lá, tá bom? Mas procura lá, Simulador de Independência Financeira, você vai colocar todos os dados que você tem, todas as variáveis, e ele já vai te dar o resultado de quanto tempo, aonde você deve, ou quanto tempo você deve investir, qual o montante que você deve buscar projetado pela inflação e etc, tá bom? Eu prefiro do Marcos Silvestre, então se você conseguir, é melhor correr atrás dele, beleza? Bom, vamos lá. Próxima dúvida é do Edmilson Fernandes. Obrigado, Pedro. Me diz uma coisa: como seleciono por setores as empresas que vou investir em ações, lembrando que tenho em mente investir no máximo em umas 7 empresas na carteira para longo prazo? Edmilson, seguinte, cara, você precisa ter a noção seguinte: quando a gente investe em vários setores da economia, são setores onde você acredita que pode ter uma rentabilidade, que você falou aqui pra mim, no longo prazo, tá? Então, você acredita que vai ter uma rentabilidade no longo prazo, acredita que vão existir investimentos do governo, investimentos de novas iniciativas privadas, fusões, enfim, e estímulo do comércio, enfim. Então, você projeta um resultado bom para essas empresas, para esses setores econômicos no longo prazo, tá bom?
Outra coisa que você precisa ter em mente, além de projeção de resultado, ainda que o crescimento seja pequeno, já que no longo prazo a gente está focado muito mais, né, em algo no longo prazo, bom, desculpa a redundância, você também precisa prestar muita atenção no seguinte, na diversificação. É muito importante que você não invista em empresas de setores parecidos ou em setores com alguns vieses parecidos, tá? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você pode chegar e falar assim, Pedro, eu quero o setor de exportação. Aí, exportação, você tem aço, você tem alimentação e etc. Aí você fala, não, Pedro, eu quero o setor de alimentação, o setor de exportação, o setor de bancos, o setor imobiliário, enfim, você vai por vários setores. Aí você escolheu o de alimentação e escolheu o de exportação. Só que, por exemplo, a JBS é uma empresa de exportação e uma empresa de alimentação também. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode pegar duas empresas de setores diferentes, você bota a JBS como empresa de alimentação e aí você bota a empresa lá da Sadia como uma empresa, o grupo, né, da empresa lá de Sadia, que agora me fugiu o nome, como uma empresa, acho que é BRF Foods, não lembro, tá? Como uma empresa de exportação. As duas são do ramo de alimentação e as duas também são do ramo de exportação, o que significa que caso aconteça alguma caca, como aconteceu recentemente, tá? Essas empresas, com a carne do Brasil, com a procedência da carne do Brasil, essas duas empresas vão ser atingidas. Então são duas empresas na sua carteira de investimentos que vão sofrer uma queda aí de resultado, que não é bacana para você. Tudo bem que no longo prazo ela vai se corrigir, talvez, né? Mas não é bacana para você de qualquer jeito. Então você tem que estar sempre pensando na diversificação. Bota, quem sabe, eu tô dando um exemplo, não tô indicando ação para ninguém aqui, hein, pelo amor de Deus. Mas você poderia botar na exportação a Gerdau, tá? Que exporta aço, e você poderia colocar na alimentação alguma outra, beleza? Então, só para você poder ter sempre em mente a diversificação e sempre em mente a projeção do resultado no longo prazo. Outra coisa, cara, análise fundamental, beleza? Análise fundamentalista. E uma dica final aí, que é uma dica bônus, que pode servir ou não pode servir, tem gente que defende essa ideia, tem gente que não defende essa ideia, você defende se você quiser, vou só dar a dica aqui para você, é a seguinte: coloque empresas de setores que você é apaixonado por estudar, o que você gosta de estudar, o que você estudaria, ou teria um pouquinho de paciência, de saco, beleza? Para estudar, tá? Senão, não vai adiantar. Porque no longo prazo você sempre deve estar pelo menos uma vez por mês ali dando uma olhada nos balancetes da empresa, dando uma olhada em uma noticiazinha ou outra aqui para saber da saúde do seu ativo. Então, se você não tiver saco ou aptidão ou paciência para ler sobre aquele setor da economia, vai ser um trabalho chato para você. E no longo prazo isso não vai ser rentável, tá? Isso em termos de resultado não vai se refletir na sua carteira, que você não tem paciência para acompanhar isso daí. Você não precisa ter amor, você não precisa trabalhar na área, não precisa gostar. Não, mas você precisa pelo menos ter paciência e ler sobre aquilo daí, tá bom? Bom, vamos lá. Próxima dúvida é do Marcos Andrade. A conta salário dá para parcelar? Não. Qualquer coisa de débito não dá para parcelar, beleza? A não ser que seja um carnê, por exemplo. Mas no caso da conta salário, não dá para parcelar. Conta salário não rende nada, como a poupança rende, ok? E conta salário não dá para parcelar porque o pagamento, se você for usar o cartãozinho da conta salário, é função débito. E as lojas não parcelam no débito, beleza? Vamos lá. Onde encontrar notas promissórias para investimento, Pedro? O Thiago perguntou. Thiago, ótima pergunta, cara. Nota promissória é um investimento muito comum nos Estados Unidos, chamado Commercial Papers, ok? E aqui no Brasil elas acontecem sim como uma opção, ok? As debêntures. E aí muito interessante que para investir nela, essa nota promissória ela deve estar na Bovespa Fix, FIX, pesquisa isso daí, e a sua corretora. Você investe através da sua corretora no mercado secundário, assim como o mercado secundário de ações, sabe? Então, a mesma coisa, tá bom? Só que aí no caso são as notas promissórias que estão listadas na Bovespa Fix, FIX. Nada demais. Notas promissórias se investe através de corretoras que trabalhem com notas promissórias, assim como o Tesouro Direto investe corretoras que trabalham com Tesouro Direto, ações, corretoras que trabalham com ações, debêntures é a mesma coisa, fundos imobiliários, parará. Então, é isso. Beleza, grande? Segue em frente aqui. Último comentário do Alexandre, na verdade último não, penúltimo comentário do Alexandre. Alexandre, gosto muito dos seus comentários, de verdade, esse daqui foi também bacaníssimo. Ele falou, aproveitando que estamos falando de um livro do Cerbasi, tem uma pergunta. Nessa semana eu ouvi o Cerbasi falando muito bem de uma nova modalidade de investimentos que é mais comum lá fora, mas que começa a engatinhar aqui no Brasil. O investimento em projetos imobiliários por fintech, crowdfunding. Para ser mais preciso, a indicação foi especificamente para o Urbemi. Confesso que não iniciei meus estudos, mas eu já conheci o site antes e a rentabilidade estimada era tão acima do CDI que nem me deu o trabalho de pesquisar, pois considerei fora dos meus planos. Existe realmente a possibilidade de ser um bom investimento? Especificamente, não perguntei se é um bom investimento, mas sim se existe a possibilidade de ser um bom investimento. Bom, crowdfunding é um investimento muito comum no exterior, Alexandre, muito comum mesmo. Se eu acho que existe a possibilidade de ser,
Acho que existe a possibilidade de ser. Assim como a gente incorporou diversos bons investimentos do exterior, como eu já falei aqui, as notas promissórias que ainda estão engateando no Brasil, que não pegaram uma visibilidade, a gente incorporou as debentures, e é uma coisa recente, se tratando de economia, é uma coisa recente, a gente incorporou agora o COE, COE, que também é uma coisa ainda mais recente que as debentures. Eu acredito que o crowdfunding ainda tem um caminho muito grande para se tornar um bom investimento no Brasil, tá? Não é ideia minha agora passar como é que funciona esse investimento. Você me chamou a atenção, me chamou a alerta. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso aqui na Universidade Financeira e lá na Escola de Finanças. Porém, é um investimento que tem possibilidade de ser bom, sim, porque a forma que ele funciona está toda voltada para a forma que a economia está se encaminhando para funcionar no mundo, ok? Sobre a economia do compartilhamento, o sharing economy, né? Também a economia do agradecimento, o thank you economy, que são duas como é que eu posso dizer, duas linhas de pensamento aí que estão embasando todo o nosso comércio, mudando um pouquinho a forma das pessoas venderem e comercializarem produtos e serviços. Então o crowdfunding está muito dentro dessa linha de pensamento, e investimentos em crowdfunding muito voltados para fintechs também são bons investimentos. No exterior, diversas empresas já estão anos-luz na frente disso, já estão abrindo capital, empresas que começaram com crowdfunding, beleza? Então eu digo para você, o Brasil está só engatinhando, existe sim realmente a possibilidade de ser um bom investimento, porém ainda não recomendo que invista até que você comece a entender. Claro que quem chega primeiro bebe água limpa, porém quem chega primeiro bebe água sem saber muito bem qual é a procedência e pode acabar se ferrando, tá? Então a gente nunca sabe qual é, não por causa do investimento, mas a gente nunca sabe o que a justiça vai fazer ou não com esses ativos que ainda não estão totalmente regulamentados, com processos que ainda não estão totalmente claros. Então, falando pra massa aqui, eu falaria para não investir. Se eu tivesse um caso específico, 1 a 1, talvez sim, beleza? Então, pode ser um bom investimento? Pode ser um bom investimento. É um bom investimento? Ainda acho que não. Assim que você não perguntou isso, tá? Você deixou bem claro, aliás. Mas ainda acho que não, acho que dá para dar uma respirada e esperar um pouquinho para ver como é que vai ser aí a regulamentação desses ativos. Normalmente, eu encaixaria esse investimento hoje no investimento de Venture Capital, um investimento de risco, tá? Que nada mais é do que o Venture Capital. Lá nos Estados Unidos ele também é incluído, apesar do nome crowdfunding, ele também é incluído como investimento de risco, porque você não tem como garantir o retorno e a rentabilidade dele, porque você é um early investor, é um investidor cedo, né? Um investidor iniciante, é um investidor que está acreditando que aquela empresa pode se tornar alguma coisa logo no futuro. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Tem bastante coisa que eu passei aqui agora, bastante termozinhos que você quiser começar os seus estudos. Recomendo que você comece, porque em breve acredito que isso aí vai explodir sim, porque está muito mais incluso dentro da linha de pensamento da economia hoje em dia no nosso país do que o COE, do que as notas promissórias, debêntures e outros investimentos aí. Ele está muito mais dentro da linha de pensamento da economia, eu falei do nosso país, mas está errado, do mundo inteiro. Tá? Então acredito que ele vai ter uma curva de ascensão bem grande aí no nosso mercado, um pouco daqui a uns 5, 10 anos a gente vai ser bem comum investimento em crowdfunding, tá bom? Bom, vamos lá, última dúvida então. E quanto ao mercado fracionário, o Luiz Gustavo me perguntou, não acha que seja uma opção interessante para quem não consegue alcançar as compras em lote? Acho. Acho muito até. Então, se você não consegue alcançar compras de ações em lote, use o mercado fracionário. Se não tinha ficado claro isso ainda, agora tá. Obrigado, viu, Luiz Gustavo? Use o mercado fracionário. Use o mercado fracionário para começar. Se você não consegue comprar em lote, use o mercado fracionário sim, dentro de uma estratégia. O que importa é a estratégia, ok? Não é importante sair fazendo investimento aí a bangu. O que importa é estratégia. Se o mercado fracionário fizer sentido na sua estratégia, rentabilidade, aporte mensal, estratégia de investimento, seja de acúmulo de capital ou para renda passiva, enfim, se fizer sentido na estratégia, faça. Não deixe de investir, faça, mas só faça se estiver dentro da sua estratégia. Bom, acabamos o Sem Dúvida de hoje. Deixa suas dúvidas ao longo de toda a semana e a gente se vê no próximo vídeo, segunda-feira, às 7 horas da manhã, aqui na Universidade Financeira. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!